Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Existe uma mentira silenciosa que todos nós fomos ensinados a acreditar. A de que, se você trabalhar duro o suficiente, terá as mesmas chances que qualquer outra pessoa. Mas e se eu te dissesse que isso nunca foi verdade? Que enquanto você contava moedas para pagar a faculdade ou dividia um pacote de bolacha com seus irmãos, alguém do seu lado já tinha o primeiro apartamento garantido antes mesmo de terminar o ensino médio. Hoje, vamos falar sobre o que realmente separa quem apenas sobrevive de quem já começa a vida vários passos à frente, a riqueza geracional. E por que, mesmo ganhando o mesmo salário, algumas pessoas parecem jogar um jogo completamente diferente. Spoiler, elas estão. E se esse tema já mexeu com você em menos de um minuto, se inscreva agora no canal e ative o sino, porque o que vem a seguir pode abrir seus olhos de um jeito que ninguém nunca teve coragem de te mostrar. Para o tema deste mês, gostaria de apresentar duas mulheres, Mel e Sofia. Ambas têm 40 anos, são casadas e atuam no setor editorial. Como você deve saber se já assistiu a uma comédia romântica, mulheres apenas trabalham em editoras, jornalismo ou galerias de arte. Superficialmente, as vidas de Mel e Sofia parecem quase idênticas. Elas trabalham para editoras concorrentes, com salários e cargos semelhantes. No entanto, uma delas enfrenta muito mais dificuldades que a outra. Vamos começar com Mel. Aos 40 anos, ela ainda está pagando empréstimos estudantis. Economiza em cada compra para conseguir guardar algumas centenas por mês em seu plano de aposentadoria. Lida com as consequências da negligência médica em sua juventude, como problemas dentários e nas articulações. Está pagando uma pequena dívida no cartão de crédito. Ela e o marido se revezam nos cuidados com seu filho do jardim de infância nas tardes após a escola, para evitar os custos de cuidados pós-escolares. Teve a sorte de encontrar um apartamento com aluguel controlado após muitos anos de aumentos imprevisíveis. Um salva-vidas, já que comprar um imóvel na cidade está completamente fora do alcance da sua família. Logo na mesa ao lado temos Sofia, que, como mencionamos, tem essencialmente o mesmo salário e exerce a mesma função, mas não possui empréstimos estudantis. Ela adora sair com amigos pelo menos uma vez por semana, além de fazer compras quando está com vontade. É saudável e ativa para sua idade, sem preocupações médicas. Não tem dívidas no cartão de crédito e acumula milhas e pontos com cartões que paga integralmente todo mês. Ela e o marido contam com uma babá disponível para buscar e cuidar do filho todos os dias após a escola. Mora no que considera um modesto apartamento de 3 quartos, nos 2 andares inferiores de um sobrado, para onde se mudou com o marido logo após o casamento. Se essas mulheres, ambas bem-sucedidas e atuantes nessa indústria prestigiosa e competitiva, têm salários tão semelhantes e a mesma idade, como suas vidas podem ser tão diferentes? A sorte sempre desempenha um papel nessas histórias e não podemos desconsiderá-la. Mas para Mel e Sofia, assim como para milhões de americanos semelhantes a elas, a verdadeira resposta está na riqueza geracional. Antes de continuarmos com nosso ensaio em vídeo deste mês, aqui vai uma rápida mensagem de nosso patrocinador, Betterment. Agora que estamos em plena temporada de impostos, sei que a última coisa que muitos querem ouvir é mais uma tarefa financeira que parece um trabalho enorme. Mas a chave para poupar e investir de maneira sustentável a longo prazo é tornar o processo o mais fácil e indolor possível. A última coisa que precisamos é de mais um trabalho gerenciando nosso dinheiro quando já estamos trabalhando mais, de 40 horas por semana. Para quem busca uma forma simples de começar, o Betterment pode ser sua resposta. Suas ferramentas automatizadas de investimento fazem seu dinheiro trabalhar
enquanto você se concentra em literalmente qualquer outra coisa. Após configurar depósitos recorrentes, eles cuidarão do resto, como construir e gerenciar seu portfólio diversificado, enquanto você apenas vive sua vida. Investimentos e poupança não deveriam parecer um trabalho extra, pois com o Betterment, seu dinheiro é que trabalhará para você. Acesse betterment.com TFD ou clique no link na descrição para se inscrever em minutos. A riqueza geracional geralmente se refere a ativos financeiros transmitidos de uma geração para a seguinte, na forma de ações, imóveis, dinheiro, patrimônio e outros bens. Mas também pode ser transmitida de maneiras muito mais intangíveis, em nossos corpos, mentes, grupos sociais e basicamente em tudo ao nosso redor. É importante dizer que a riqueza geracional não é necessariamente algo moralmente negativo. Por exemplo, ninguém controla a família em que nasce. Ninguém escolhe ter pais que podem dar entrada para uma casa. E para a maioria das pessoas, seria difícil manter seus valores e não aceitar isso. Para quem transmite essa riqueza, na maioria das famílias, esse ainda é o auge do sonho americano. Ver seus filhos em melhor situação que você. Todos os dias nesta comunidade, onde as pessoas vêm aprender sobre dinheiro e melhorar sua relação com ele, um motivo primário para querer melhorar financeiramente é garantir que seus filhos não tenham que enfrentar as mesmas dificuldades. Embora, quando se trata dos níveis mais altos de riqueza geracional, eles definitivamente deveriam ser mais taxados. Mas entraremos nisso mais tarde. Dito tudo isso, mesmo que a riqueza geracional não seja inerentemente algo ruim, ainda é algo muito injusto. E a maneira como ela se infiltra em nossas vidas, muitos anos depois de termos deixado a casa dos nossos pais, faz com que sejamos meio que sutilmente enganados o tempo todo. Porque nos dizem que estamos todos jogando com o mesmo equipamento e no mesmo campo. Mas, querido, nem estamos praticando o mesmo esporte. Então, para entender melhor como Mel e Sofia acabaram tão diferentes, apesar de literalmente trabalharem lado a lado, no mesmo escritório com o mesmo salário, precisamos dar um passo atrás e ver como chegaram lá. Vamos começar novamente com Mel. Ela cresceu em uma família da classe trabalhadora no norte do estado de Nova York. Frequentou apenas escolas públicas, a maioria com poucos recursos, mas ainda assim, terminou o ensino médio com média 3,8, cursando as únicas 2 disciplinas avançadas disponíveis. Passou 2 anos em uma faculdade comunitária antes de se transferir para uma respeitada universidade estadual para concluir seu diploma. Conheceu e se casou com seu marido, também de origem trabalhadora, na faculdade comunitária, e agora finalmente conseguem contribuir consistentemente para seus planos de aposentadoria, o que era um grande objetivo financeiro para eles. Mas, entre dívidas de empréstimos estudantis, cartão de crédito e pagamento de cuidados infantis, não sobra muito para economizar mensalmente. Quando os tempos ficaram difíceis, ocasionalmente precisavam recorrer aos cartões de crédito além do que podiam pagar, levando a um ciclo de pequenas dívidas de consumo. Como a maior assalariada de sua família, ela também é responsável por enviar dinheiro aos pais todos os meses para ajudar a subsidiar suas despesas de vida. E se até aqui você percebeu como essa realidade te representa, não deixe para depois. Se inscreva agora e ative as notificações, porque cada vídeo aqui é uma oportunidade real de virar a chave da sua vida financeira. E você não pode mais se dar ao luxo de ignorar isso. Enquanto isso, sua colega Sofia cresceu em uma família rica em Westchester, um subúrbio de classe alta de Nova York. Frequentou escola preparatória e também terminou o ensino médio com média 3,8, cursando quase todas as disciplinas avançadas nos 2 últimos anos. Suas atividades extracurriculares incluíam a equipe de esgrima, vice-presidência do conselho estudantil, comitê do anuário, jornal da escola e verões em um acampamento de 8 semanas em New Hampshire. Sua média foi inflada,
graças às escalas de notas das disciplinas avançadas. Assim, através de uma combinação de desempenho acadêmico, atividades extracurriculares e conexões familiares, conseguiu frequentar a Universidade Brown, onde conquistou um lugar na equipe de esgrima, conhecendo e se casando com um homem igualmente abastado nessa universidade da Ivy League. Como seus pais lhe deram e ao marido uma considerável entrada para o apartamento como presente de casamento, suas prestações de hipoteca sempre foram administráveis e ambos têm investimentos muito além de seus planos de aposentadoria maximizados. Quando acumulou algumas dívidas no cartão de crédito aos 20 e poucos anos, seus pais as pagaram enquanto ela os reembolsava, evitando assim os juros. E seus pais têm recursos suficientes, então ela nunca será responsável pelos cuidados ou aposentadoria deles. É evidente que o histórico de Sofia tornou infinitamente mais fácil para ela alcançar a mesma posição na vida que Mel, apesar de terem, por todas as medidas, qualificações bastante equivalentes em aspectos como desempenho acadêmico, habilidades e ética de trabalho. No final das contas, tudo se resume aos caminhos que a riqueza geracional cria. De quem nossos pais conhecem aonde estudamos, com quem nos casamos, como conseguimos nossos empregos, até como compramos uma casa. Para ouvir relatos pessoais sobre as realidades de crescer sem o benefício da riqueza geracional, conversamos com duas mulheres que conseguiram mudar suas circunstâncias após crescerem em famílias de baixa renda sem riqueza geracional. Paola, 31 anos, e Sara, 29 anos. Nunca soube como fazer isso, conhecia feiras de carreira e networking nesses eventos, mas acreditava que se limitava apenas a isso. Não imaginava que existia algo além disso que eu precisasse dar atenção. Acabei dependendo exclusivamente das vagas, onde conseguia iniciar uma entrevista através de candidaturas diretas, esperando que algum recrutador se interessasse pelo meu currículo e experiência. Ter esses contatos não apenas facilita conseguir ou manter um emprego, significa desfrutar de maior estabilidade desde o primeiro momento da sua carreira profissional. Antes de completar 30 anos, aproximadamente 1/3 dos americanos trabalha na mesma empresa que um de seus pais. Nesses empregos, esses jovens adultos ganham quase 20% mais do que ganhariam em outras circunstâncias. E devido à segregação de gênero, a tendência dos homens trabalharem em profissões melhor remuneradas que as mulheres e as disparidades salariais existentes, homens brancos de famílias abastadas se beneficiam muito mais do nepotismo do que pessoas de baixa renda, mulheres e minorias. Curiosamente, ao analisar os dados, percebe-se que essa cadeia de nepotismo e conexões também se manifesta em setores de colarinho azul. Isso não significa que essas vantagens estejam no mesmo patamar que a massiva riqueza intergeracional, mas é outra forma pela qual nossos contatos moldam praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Na verdade, alguns dados indicam que carreiras de colarinho azul, como na manufatura, apresentam problemas de nepotismo em suas práticas de contratação, tão grandes ou até maiores que empresas da Fortune 500. Essas conexões profissionais também constituem um tipo de riqueza, pois limitam oportunidades para outros, independentemente de suas qualificações. Quando literalmente cerca de 1/3 dos trabalhadores americanos com menos de 30 anos têm seus atuais empregos porque um dos pais trabalha lá, significa que crianças nascidas de pais que por qualquer motivo não podem oferecer esse mesmo caminho, estão essencialmente começando vários passos atrás. E mesmo se a figura parental não estiver necessariamente realizando as contratações, talvez sua carreira bem-sucedida possibilite que você, por exemplo, possa aceitar um estágio não remunerado naquela empresa, em vez de precisar trabalhar em empregos que realmente geram renda.
Isso nos remete ao ponto anterior sobre como a riqueza, acima de tudo, proporciona uma transição suave e gentil para a vida adulta. E o fato de que, teoricamente, todos concorremos às mesmas vagas ou poderíamos fazer os mesmos estágios faz parte do que torna essa manipulação tão insuportável, pois nunca se reconhece que, por exemplo, apenas uma parcela da população pode trabalhar sem remuneração. Então, voltando a Mel e Sofia, considerando que Sofia frequentou uma universidade da Ivy League e se casou com alguém de outra família de elite, é muito provável que seu atual emprego na editora, um setor reconhecidamente muito competitivo, tenha sido iniciado, pelo menos em parte, por conexões familiares ou, no mínimo, pela capacidade de trabalhar gratuitamente por um período. Enquanto Mel, mesmo que pudesse aceitar tal estágio, provavelmente precisou conciliá-lo com múltiplos empregos. Quando falamos sobre as vidas de Mel e Sofia, mencionamos que suas situações habitacionais, mesmo aos 40 anos, são drasticamente diferentes. Isso faz sentido quando consideramos o capítulo 4, como a riqueza geracional arruína o mercado imobiliário para o resto de nós. Muitos de vocês me enviaram recentemente essa reportagem da New York Magazine, que abordava a riqueza geracional e a divisão em lugares como Nova York entre pessoas que podem e não podem arcar com os custos de serem essencialmente adultos. E posso afirmar em primeira mão, sendo proprietária de imóvel aqui na cidade, sem vir de uma família rica, mas financeiramente privilegiada o suficiente para ter uma entrada significativa, que entrar nesse mercado imobiliário é principalmente uma questão de ter pessoas que possam ajudar você. Com a moradia tornando-se cada vez mais inacessível, independentemente de onde você viva no país, essa divisão entre quem pode e não pode comprar até mesmo uma casa muito básica está piorando a cada ano, porque cada vez mais compradores dependem de seus pais para ingressar no mercado imobiliário, o que presumivelmente significa que menos pessoas sem assistência familiar conseguem comprar imóveis. Em 2023, aproximadamente 38% dos compradores de primeira viagem com menos de 30 anos dependeram de presentes em dinheiro de familiares ou heranças para custear a entrada na compra de uma nova casa, ilustrando a dependência que jovens compradores têm da família, principalmente da geração sênior. E não é apenas aqui. No Canadá, desde 2015, a proporção de compradores de primeira viagem que receberam ajuda financeira de familiares subiu de 20% para 31%. E embora a tendência tenha se estabilizado nos últimos anos, não diminuiu. Tanto que 40% das pessoas precisando de presentes dos pais para comprar uma casa é literalmente insano. Sei que nossos cérebros estão completamente condicionados pelo capitalismo tardio e achamos que tudo isso é normal. Quer dizer, sei que não achamos que seja normal, mas de certa forma nos resignamos a uma espécie de aceitação. Mas esses números seriam impensáveis há apenas algumas décadas na América. Costumava-se ter o custo das casas pelo menos um pouco alinhado com o salário de uma pessoa. A maioria das pessoas costumava comprar uma casa com um único salário, e pouquíssimas dessas pessoas trabalhavam em empregos de colarinho branco ou tinham formação universitária. O fato de que agora quase metade das pessoas precisa vir de algum tipo de riqueza para comprar uma casa. Estamos tão alienados. E isso nem considera o enorme aumento de ofertas totalmente em dinheiro, especialmente em mercados imobiliários super competitivos como Nova York. Em abril, 64% das vendas de imóveis em Manhattan foram totalmente em dinheiro. Isso é quase o dobro do número de grandes áreas metropolitanas do Zibeágino, 39%. E uma diferença muito maior do que apenas 2 anos atrás. Essa tendência é significativamente resultado das altas taxas de hipoteca, que incentivam os compradores a usar suas economias em vez de pedir dinheiro emprestado ao banco. Além disso,
A baixa oferta de moradias e a alta demanda significam que os compradores estão ansiosos para se destacar para aqueles que vendem suas propriedades, inclusive prometendo um pagamento imediato em dinheiro. Existem muitas razões pelas quais isso é extremamente ruim para os mercados imobiliários, mas uma delas é que garante que basicamente ninguém, além dos mais ricos dos ricos, ou pelo menos os mais líquidos, possa realmente comprar casas. E para a grande maioria dos jovens adultos que desejam entrar no mercado imobiliário, esse enorme pagamento terá que vir de seus pais. Na verdade, conheço algumas pessoas cujos pais lhes deram literalmente 7 dígitos para comprar uma casa em Nova York, o que, sabe, é um grande privilégio para eles. Se meus pais fossem escrever um cheque de mais de 1 milhão para mim, posso afirmar que tenho a convicção política, acho, de dizer, não, obrigada, eu vou lutar. Provavelmente não. Provavelmente também aceitaria esse dinheiro. Mas é simplesmente absurdo saber que você está apenas indo almoçar com pessoas cujos pais dizem, aqui está $1 milhão. Mas essa é a realidade de grande parte de Nova York, especialmente aqui em Manhattan. É importante observar que ser proprietário de uma casa não traz benefícios financeiros apenas ao entrar na casa. Porque embora possuir uma casa possa apresentar muitas desvantagens potenciais, especialmente se algo der errado, também confere enormes vantagens. No nível federal, uma parte substancial dos subsídios públicos para a habitação vai para proprietários através da dedução federal de juros de hipotecas residenciais, a um custo anual de cerca de 30 bilhões, aproximadamente igual aos gastos com vouchers de habitação e ordens de magnitude maiores que os gastos federais anuais para a habitação pública, sem teto ou construção de novos aluguéis. Mais de 90% do valor do HMID vai para famílias que ganham mais de 100 mil. E o programa atende desproporcionalmente as famílias brancas devido à baixa taxa de propriedade de casas em Nova York. Também atende significativamente menos as famílias da cidade de Nova York. E, como mencionamos, apenas comprar uma casa é insanamente mais caro do que costumava ser. De acordo com dados nacionais do Banco da Reserva Federal de St. Louis, entre 1963 e 2023, quando ajustados pela inflação, o período mais caro para comprar uma casa desde 1963 foi 2022. O preço médio de uma casa no Zimer Situa era de $552.600, enquanto, em 1963, o preço médio de uma casa no Zesiwa era de apenas $19.600, que ajustado pela inflação seria apenas $196.000 em 2023. Questão da propriedade de imóveis também nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente entre Mel e Sofia, que é a diferença na vida adulta de ter que cuidar dos pais versus ser cuidado pelos pais. Para muitos americanos de baixa renda, sua casa é frequentemente, literalmente, o único bem que possuem. Para muitos baby boomers que conseguiram entrar em mercados imobiliários desejáveis quando eram muito mais baratos, eles podem essencialmente não ter nada economizado para a aposentadoria. Podem ter custos médicos crescentes. Podem ter todo tipo de ônus financeiro que agora recairá sobre seus filhos adultos, com os quais filhos mais ricos não precisam se preocupar. Mas eles também estão em uma posição onde, essencialmente, todo o seu fundo de aposentadoria está vinculado à sua casa. Então, para muitos americanos, manter esses custos habitacionais exorbitantemente caros e garantir que você receberá muitas ordens de magnitude acima do que inicialmente pagou por sua casa, não é apenas uma grande vitória no mercado imobiliário, é a diferença entre poder se aposentar ou não. Então,
Mesmo que seus pais não sejam um dos pais que precisam ser cuidados, mais tarde na vida, você provavelmente ainda é impactado pela extensão em que os americanos idosos estão dependendo de um mercado imobiliário completamente desajustado para se aposentar, o que então se transfere para prejudicar seus próprios filhos, que não podem comprar uma casa. Essencialmente hoje, a única maneira garantida de entrar em uma casa, pelo menos em muitos mercados, é ligar para o papai e a mamãe e pedir-lhes um cheque. Mas se invertermos e olharmos para outra diferença fundamental entre Mel e Sofia, como mulheres de 40 anos, vemos que é o custo do cuidado infantil, o que nos leva ao nosso capítulo final. Quando o cuidado infantil começou a custar tanto quanto o aluguel. Mesmo de forma anedótica, como alguém que não deseja ter filhos e não os tem, posso ver uma diferença massiva nas pessoas ao meu redor que têm filhos e podem contar com seus pais para cuidados infantis ou ajudar a pagar pelos cuidados infantis versus aquelas que não podem. E embora não seja a mesma coisa que literalmente dar um cheque para seu filho, poder fornecer-lhes cuidados infantis gratuitos, ou pelo menos fortemente subsidiados em 2025, é essencialmente equivalente a uma bolsa massiva. Porque quer você tenha notado pessoalmente ou não, o custo dos cuidados infantis tornou-se completamente insustentável. A pandemia teve um enorme impacto aqui. Mas o custo crescente e incontrolável dos cuidados infantis tem sido um problema por décadas. De acordo com uma análise da Business Insider, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos do LSEU considera os cuidados infantis acessíveis se custar menos de 7% da renda de uma família, mas quase 2/3 dos pais, incluindo 95% dos pais de baixa renda, gastam muito mais do que isso. Apenas 2% dos condados em toda a análise ficaram dentro do limite, o que significa que, pela própria definição do governo, os cuidados infantis são inacessíveis em 98% dos condados em todo o país. E como tudo mais em nosso país, esses custos de cuidados infantis não seriam um grande problema se os salários tivessem realmente acompanhado o crescimento da produção. Mas spoiler, não acompanharam. E nossos políticos estão tão desconectados sobre isso que acham que a resposta para todos deveria ser apenas pedir ajuda ao papai e à mamãe. De acordo com nosso infelizmente vice-presidente, J.D. Vance, uma das maneiras de aliviar um pouco a pressão sobre as pessoas que estão pagando tanto por creches pode ser que a vovó e o vovô queiram ajudar um pouco mais. Ou talvez haja um tio ou tia que queira ajudar um pouco mais. Se isso acontecer, você alivia parte da pressão sobre todos os recursos que estamos gastando em creches. O que mesmo como alguém que não está de forma alguma implicado pessoalmente nesse cenário, considero tão ofensivo e presunçoso, porque, sejamos muito claros neste país, a vovó e o vovô, e especialmente a tia e o tio, e quem mais você estiver pensando que vai ajudar, essas pessoas têm que trabalhar. As pessoas com menos probabilidade de pagar pelos cuidados infantis são as pessoas que também têm menos probabilidade de poder contar com outros familiares para trabalhar aleatoriamente em tempo integral de graça para elas. E como alguém que costumava ser um profissional de cuidados infantis em tempo integral, se você não acha que isso é um trabalho para o qual alguém vai ter que fazer enormes sacrifícios para fazer por você, se você está pedindo que eles venham regularmente, você está iludido. E, a propósito, mesmo se a solução fosse, ei pessoal, vivam intergeracionalmente para que possam ajudar. Spoiler, ninguém mais pode comprar casas, a menos que já tenha riqueza geracional, caso em que provavelmente não estão tão preocupados com o custo dos cuidados infantis. E para mulheres como nossa amiga Mel, que é a que mais ganha em sua família e ainda assim está extremamente pressionada, não só não é uma opção contar com familiares abastados para ajudar de graça, ela está tendo que se apoiar neles. E então, atualmente na minha situação, não estou apoiando-os de maneira significativa.
Envio a minha mãe algum dinheiro por mês apenas para garantir que ela tenha o suficiente para cuidar da minha avó, porque há muitas despesas nisso. E minha mãe já está aposentada, então esse cheque não é tão grande. Então, apenas para compensar alguns custos, gasto algum dinheiro por mês. Mas novamente não é nada significativo, talvez 100 ou 200 dólares por mês. Mas sim, eu levei em consideração sempre que estava pensando sobre o que eu iria, que carreira eu queria seguir, que empregos eu tive ao longo da educação, que eventualmente eu queria focar minha mente em se meus pais precisassem de apoio, eu seria capaz de apoiá-los. E sem mencionar, muitos americanos nem sequer vivem próximos a familiares, especialmente pessoas como Mel, que se mudaram para lugares como Nova York em busca de oportunidades de trabalho. E claro, a importância de construir comunidade e ter uma aldeia é crucial. E talvez no fundo de seu coração seja isso que JD acreditava estar indicando. Mas duvido. Não posso confiar em um homem que faz seu delineador daquela maneira. Mas quando sua aldeia já está lutando para cuidar de si mesma, ela não pode ser a fundação estruturalmente sólida de que você precisa. E se você está pensando, bem, cuidado infantil é uma tensão, mas são apenas alguns anos e depois eles podem ir para a escola pública, ignorando o fato de que a escola pública, dependendo de onde você vive neste país, é uma experiência vastamente diferente e que também está vinculada à riqueza local na área onde essa escola está localizada. Creche e pré-escola têm um enorme impacto no resto da trajetória do seu filho. Então, mesmo esses primeiros anos são parte do pipeline de riqueza geracional. A frequência na pré-escola, seja pública ou privada, demonstrou aumentar as chances da criança se formar no ensino médio no prazo e frequentar a faculdade. E meta-análises de evidências ao longo de décadas de pesquisa de avaliação indicam com confiança que os programas de pré-escola têm um impacto substancial no aprendizado e desenvolvimento precoces. Impactos positivos no desenvolvimento das crianças incluem melhoria na linguagem, alfabetização, matemática, resultados sociais e emocionais, bem como saúde física. E pesquisas também mostram que efeitos positivos se estendem a crianças que aprendem 2 idiomas e crianças com necessidades especiais. E a educação na primeira infância é crucial para o sucesso a longo prazo. Por isso, programas públicos, como o 3K gratuito e pré-escola de Nova York são tão importantes, porque dão às crianças acesso a essa educação independentemente do status socioeconômico de seus pais. E mencionamos isso antes, mas vale a pena reiterar. O outro lado disso de não poder pagar por cuidados infantis é ter que arcar com o cuidado de seus pais, o que é um fardo apenas para pessoas neste país que não vêm de riqueza geracional. Basicamente, pegue qualquer grupo de amigos em qualquer cidade e você terá como metade deles que são tipo, nossa, eu realmente espero que meus pais não caiam quando estiverem retirando a neve ou algo assim, porque se literalmente qualquer coisa der errado, então estou completamente ferrado financeiramente. Porque eles nem têm dinheiro suficiente para se aposentar, muito menos se cuidar se estiverem feridos, muito menos lidar com serem deficientes, e eu já vou ter que subsidiar seus custos de vida para o futuro previsível, mesmo quando se aposentam com saúde plena, digamos assim. E a outra metade pensa algo como, espero que meus pais escorreguem enquanto estiverem retirando a neve para que eu finalmente receba minha herança. Estou brincando. Provavelmente não pensam nisso, mas estão pensando. Mal posso esperar até que mamãe e papai se aposentem para que possamos viajar mais para a Itália. E não sei. Sinto que vejo pessoas nas minhas redes sociais, cujos pais estão constantemente viajando para a Europa e levando toda a família, e eu fico tipo, é assim que é a vida para os baby boomers em algumas partes deste país?
Simplesmente inimaginável. Porque, falando sério, para pessoas sem riqueza geracional e para pessoas como Mel, que carregam muita responsabilidade por suas famílias, não é uma questão de ser cuidado pelos pais, é uma questão de cuidar dos pais ou parentes idosos em determinado momento de suas vidas. De acordo com um estudo da MetLife, cuidadores adultos no Zebu e Léo sofrem uma perda cumulativa de quase 3 trilhões de dólares em rendimentos. Para os filhos homens, a média em rendimentos totais perdidos, incluindo salários, pensão e previdência social, é de 283.716 dólares por pessoa. E as notícias são ainda piores para as filhas, que perdem uma média de 324.044 dólares em rendimentos totais como resultado de suas responsabilidades de cuidado. 25 mil dólares é uma loucura, pessoal. Essas pobres mulheres. Florence Pugh estava certa em adoráveis mulheres. O casamento é uma proposição econômica. Não fiquem aí me dizendo que o casamento não é uma proposição econômica, porque é. Vocês precisam se casar com alguém que possa ajudá-los a cuidar dos seus pais. Agora, como acontece com a maioria dessas questões de há algo realmente errado em nossa economia e o que podemos fazer para consertar, a resposta vai se resumir a políticas públicas. Precisamos de reforma em torno do nosso imposto sobre herança, sobre as alíquotas marginais dos mais ricos neste país. Precisamos aumentar os salários. Precisamos fortalecer a previdência social. Precisamos reduzir o custo dos cuidados infantis e muito mais além disso. Infelizmente, poderíamos ter tido tudo com Bernie rolando nas profundezas. E vamos disponibilizar para vocês uma tonelada de recursos na descrição, caso queiram começar a ajudar a avançar na direção certa em qualquer dessas frentes. Porque, escutem, supondo que nada dê catastroficamente errado, e a esta altura, quem sabe, eventualmente teremos eleições legislativas. E enquanto isso, temos que continuar lutando pelas mudanças políticas que precisamos para resolver alguns desses problemas estruturais. E deixar muito claro que o falso populismo econômico, respaldado por bobagens de guerra cultural, não é um substituto real para uma verdadeira reforma econômica. Porque nem tudo era melhor. Por exemplo, nos anos 1950. Como mulher, como pessoa LGBT, pessoa de cor, como basicamente qualquer pessoa que não fosse um homem branco, claramente havia muitas maneiras pelas quais éramos considerados deficientes, digamos, como sociedade, nos anos 1950. Mas, economicamente, para a classe trabalhadora e média, muita coisa era melhor. E pode haver um futuro com uma classe média muito mais inclusiva, diversa e robusta. Não é uma questão de um futuro imaginado. É uma questão de recriar coisas que já fizemos quando éramos uma sociedade muito menos produtiva, eficiente e avançada. Mas enquanto isso, enquanto lutamos o bom combate, a coisa mais importante que podemos fazer para a nossa saúde mental cotidiana é nos desapegar dessa matriz que nos convence de que a riqueza geracional é normal para se manifestar, da maneira como faz. Que há algo errado conosco por não sermos capazes de alcançar os mesmos marcos quando não tivemos nenhum dos mesmos recursos para chegar lá. Ou que não deveríamos estar imensamente orgulhosos de nós mesmos como pessoas que não vieram desses tipos de origens ou tiveram essas vantagens por termos chegado onde estamos em primeiro lugar. Não ter riqueza geracional não foi algo enormemente impactante para mim, porque eu tinha uma definição meio distorcida disso até muito recentemente. Minha definição distorcida era que riqueza geracional significa que você tem um fundo fiduciário, significa que ter um emprego ou carreira é como um passatempo divertido para você que você não precisa ter. É tudo lucro e realmente você está apenas cruzando a vida, o que não é. É uma parte dessa definição, mas definitivamente não é abrangente. Então, quando eu pensava sobre esse estilo de vida, era semelhante a pensar sobre o que aconteceria se eu ganhasse na loteria.
Era uma ideia divertida de sonhar e planejar, sabe, todas as coisas legais que você poderia fazer se dinheiro não fosse um problema. Mas era quase apenas um exercício de futilidade. Eventualmente, agora que estou crescendo nisso, tendo mais conversas com meus amigos sobre o que a riqueza geracional realmente poderia ser, além desse escopo limitado de definição. É muito mais nuançado, eu diria. Então, ser capaz de dizer que minha criação sem riqueza geracional, mesmo no sentido de estabilidade financeira e conforto, o conhecimento de que se eu enfrentar um grande obstáculo financeiro e precisar de apoio, então eu poderia ter alguém em quem me apoiar. Eu diria que isso também está, de certa forma, no espectro da definição de riqueza geracional. Crescendo, sinto que foi muito estável e ótimo. Mas a economia e a criação eram tão diferentes do que estou vendo agora, que se eu tivesse uma renda familiar semelhante à dos meus pais hoje, eu não seria capaz de ter uma casa para sustentar 3 filhos e garantir que eles recebam todas as coisas que recebi quando criança. Então isso é um pouco preocupante, porque agora há muita pressão para encontrar uma carreira e manter uma carreira muito melhor que a dos meus pais, para manter o mesmo nível, para permanecer na classe média, para ter felicidade semelhante e, sabe, oportunidades para mim e meus filhos. Então há muito mais pressão agora para manter ou fazer melhor do que... E às vezes é desanimador quando você pensa que está se esforçando muito e perseguindo todo tipo de trabalho árduo e campos de carreira apenas para poder ter a mesma quantidade de estilo de vida e esforço que você estava recebendo quando criança. Eles estão planejando ter filhos no futuro em alguns anos e definitivamente a criação deles seria diferente. Meus empregos, na verdade, começaram no ensino superior e agora tenho uma compreensão desse sistema que, sabe, eu não tinha crescendo. E uma das coisas que tenho tentado economizar e realmente concentrar nosso foco é que uma vez que chegamos ao ponto de ter filhos, eu seria capaz de passar mais tempo com as crianças, seja tirando um tempo do trabalho ou apenas mudando para meio período e estando mais envolvida nas oportunidades que eles podem encontrar. E também uma das coisas, e isso é algo que minha mãe fazia quando éramos pequenos, tipo começando com 4 ou 5 anos de idade, ela sempre que íamos fazer compras no supermercado ou qualquer tipo de compra, ela sempre nos dava uma quantia pequena de dinheiro para dizer: ok, como qualquer coisa que você quiser, orçamento, você tem $5. Pense em quanto custa, quanto o imposto poderia ser. E desde muito cedo, ela instalou em nós um conhecimento sobre o que é gastar. E isso é algo que eu definitivamente gostaria de continuar. Mas também agora, incluir a educação financeira que obtive, como investir, garantir como estamos economizando para grandes compras e apenas esses tipos de hábitos, começando com eles desde cedo. Então isso seria uma grande diferença para eles. E apenas pensando sobre, sabe, mesmo oportunidades de faculdade, como também existem ofícios. Não há apenas... Há outras avenidas de geração de riqueza que nós não conhecíamos. Isso é algo que eu gostaria que meus filhos tivessem a oportunidade de aprender e crescer. Porque quando você pensa em quão desigual é o campo de jogo, por exemplo, uma educação universitária colocando uma pessoa em uma dívida para a vida inteira versus mal, fazendo um arranhão na conta bancária de outra pessoa, e quão pouco se fala sobre isso, pessoas sem riqueza geracional são feitas para se sentir como se fossem as exceções nessa situação. Eu recomendo muito o episódio sobre fundo fiduciário de Derry Girls sobre este assunto. Apenas recorra ao seu fundo fiduciário. Eu faço isso o tempo todo. Eu não sabia disso. Você sabia disso? Ah, é uma referência a Derry Girls. Mas, na realidade, a grande maioria dos americanos não tem acesso a essas coisas. Simplesmente não são esses americanos que estão controlando nossas narrativas, nossa política e nossa mídia. Então, mesmo que as instituições de elite e as pessoas que as povoam e controlam não vão parar de nos gaslightear tão cedo,
Podemos parar de gaslightear a nós mesmos pensando que a riqueza geracional não é "vou ser generoso" e dizer 82 a 83% da resposta de onde os adultos se encontram. Se esse vídeo te fez sentir algo, raiva, clareza, vontade de mudar, não guarda isso só para você. Se inscreve agora, ativa o sino e compartilha com alguém que também precisa acordar para essa realidade. Aqui, a gente não finge que tudo vai se resolver sozinho. A gente fala a verdade, aponta o caminho e caminha junto. E se você quiser um passo prático para começar a virar o jogo financeiro, confira o link do curso de milhas na descrição. Pode ser o seu primeiro passo real rumo à liberdade. E até o próximo vídeo.